amigos, tudo bem com vocês? O Show aqui na área vai trazer as melhores oportunidades dessa quinta-feira, dia 24/10. Meu filho, o mêsinho de outubro tá indo-se embora e a gente já tá no finalzinho dele e vamos ter uma quinta assim, mano, lotado de jogo é pouco. Essa Conference com essa Europa League, mano, é jogo demais. E muito jogo ao mesmo tempo, então é aquela loucura. Eu separei o melhor, o que eu acredito que são as melhores oportunidades dentro de cada horário. E tem um fator muito importante que eu vou contar pra você. Mas antes disso, já se inscreve no canal, deixa seu like. Vamos nessa e não esquece de ativar o sininho das notificações, porque se você não viu, trabalhei ao vivo hoje os jogos das 11h30, trabalhei ao vivo os jogos das 13h45, então, cara, é uma grande oportunidade. Quem sabe eu trabalhar ao vivo amanhã só vai pegar na hora quem tiver inscrito e ativar o sininho das notificações. Então é extremamente importante que você faça isso. Para começar, Vikingur Reykjavik, time islandês, vai enfrentar Cercle Bruges na segunda rodada da Conference League, 11h30 da manhã. O Choto vai trabalhar esse jogo 11h30 da manhã. Não sei, cara. Não sei se eu vou trabalhar esse jogo aqui. Porque eu tenho um médico, então pode ser que eu me atrase. Mas vou tentar trabalhar. E se eu trabalhar, eu passo tudo pra vocês no meu Telegram. De antemão, mesmo que eu não trabalhe, você pode trabalhar. Cara, jogo interessante. O Cercle Bruges começou, fez o primeiro jogo, ganhou de St. Gallen, uma bela vitória 6-2. O Cercle Bruges que vem bem e vai enfrentar o Vikingur, que foi um dos piores. Acabou perdendo pro Omonia em casa. Cara, o Vikingur vai estar em casa, sabe que é uma vitória importante, mas o time do Cercle Bruges joga bem. Eu venho para esse jogo para olhar para o Lei Vikingur. Para mim aqui a gente tem uma discrepância muito grande de liga. O Vikingur é um time muito mais frágil, o Cercle Bruges é muito melhor. O que você tem que ter cuidado aqui nesse jogo é que o time do Vikingur tem um contra-ataque bom, mas deixa a desejar na defesa. Então pode sim ter um Lei Vikingur, mas com cuidado. Fica de olho também que no delay e nas escalações desses times, belezinha? Outro jogo já às 13h45 aqui já na Europa League, vamos ter Roma contra Kiev. Cara, o time da Roma que fez a primeira rodada com as duas primeiras rodadas com a derrota para o Elfsborg e depois um empate com o Bilbao. Tá numa situação complicada, tá lá embaixo e precisa ganhar, cara, precisa reagir aí. E vai pegar o time do Kiev que começou com duas derrotas, então os dois precisam. Perdeu para o Hoffenheim e perdeu para Lazio e agora vai pegar uma Roma. Cara, a Roma dentro de casa contra o Kiev, me desculpa Kiev, mas é lei Kiev. Cara, é buscar algo a favor da Roma. Espero que a Roma jogue, espero que venha titular. Porque a gente teve alguns times aí de liga que pouparam, inclusive time italiano. Então, se a Roma vier titular dentro de casa, jogo interessante. Não tá em condição de poupar, Roma. Não tá. Tá mal aí, só se realmente não quiser nem se classificar nessa Europa League. Então, jogo interessante. Acredito na vitória da Roma. Espero que venha com escalação titular e também venha com um bom delay. 1h45, vamos ter o jogo do Frankfurt contra o RFS, cara. O time do Frankfurt que é muito superior, cara. O Frankfurt tá fazendo uma temporada ótima, empatou aqui com o Pilsen, deu uma decepcionada e ganhou do Besiktas. Eu acho que o Frankfurt poderia estar aqui e vai brigar. Mano, o Frankfurt vai estar nesse top 8. Vai pegar aqui o time do Rifas, né? Do Rigas, que, cara, conseguiu um empate com o Galatasaray muito bom. E já surpreendeu e perdeu para o Steaua de Bucareste a primeira em casa. Inclusive a gente pegou esse gol aqui no Lei Rigas lá no Steaua de Bucareste. O grande problema desse jogo é o quê? Odd. Odd extremamente esmagado, se esmagou mais ainda e ficou difícil de trabalhar. Maccabi Tel Aviv contra Real Sociedad. Outro jogo interessante, cara. Quando a gente olha aqui na Europa League, o Real Sociedad perdeu uma pro Anderlecht, uma decepção dentro de casa, e depois empatou com o Nice, que eu já acho mais ok. E o Maccabi Tel Aviv tomou do Midland e tomou do Braga. Então, não fez partidas de todas ruins, mas tomou. E, cara, pra mim o time do Sociedad é dos bons times, cara. É outro time que eu acredito que se classificar com certeza e pelo menos um top 8 o Sociedad deve conseguir. Tá numa situação complicada, precisa começar a ganhar urgente, mas, cara, é um bom time. O Sociedad não é um time ruim, é um time bem interessante e, pra mim, muito superior ao Tel Aviv. Então é um jogo que eu também acho que bem interessante, as odds são muito boas, o Tel Aviv é duro em casa, vai dificultar, mas para mim o Sociedad é bem melhor. Nesse mesmo horário vamos ter aqui na Conference League, onde a gente tem um problema muito grande de liquidez, geralmente no dia de Europa League, mas podemos ter jogo interessante. Falei liquidez nesse jogo porque, cara, esse aqui é um dos menores jogos do dia. Vamos ter o time do Jardilonia aqui, que conseguiu a primeira vitória, uma boa vitória em cima do Copenhague, e vai enfrentar aqui o Petroclube, que pra mim é um dos mais fracos que tá aqui disputando essa Conference League. Então, cara, o Jardilonia é muito favorito, principalmente por estar em casa.
Odds extremamente amassadas, o que deixa um pouco mais difícil esse jogo. Mas se pelo menos der um oddzinho 18, 17 ali no live e der padrão, é muito bom. Então vou ficar de olho. Também teremos jogo entre Panathinaikos e Chelsea. Cara, eu gostei muito dessa cotação aqui. Eu acho que todos os jogos da Conference League, um dos que mais me chama a atenção. Por quê? Apesar do time Panathinaikos estar dentro de casa, o Panathinaikos vem num ano bem ruim. Bem ruim mesmo. E o time do Chelsea, cara, é um time muito forte. A gente pegou esse jogo aqui do Genk, pegamos o gol. O time do Chelsea é muito superior, cara. De longe aqui, de todos os times que tem nessa Conference League, é o time mais forte. E o time do Panathinaikos, cara, contra um Borac Banja, empatou. Não vive um bom momento, tá no momento péssimo do grego, tá jogando mal, vai pegar um time do Chelsea que é muito superior. Cara, só se o Chelsea provavelmente vai poupar alguns jogadores aqui, e mesmo assim ainda é muito forte, muito favorito. Então se vier com um time pelo menos bom, eu acho que pode dar um lay aqui no Panathinaikos, cara. O time do Panathinaikos está numa fase ruim. É um time até que se defende ok, mas ataca mal demais. E o time do Chelsea pra mim é muito superior aqui. St. Gallen e Fiorentina, cara, outro jogo interessante. A Fiorentina que não vive também o seu melhor momento no italiano, mas é um bom time para essa Conference League. Ganhou o primeiro do TNS, vai enfrentar o St. Gallen que perdeu a primeira pro Cercle Bruges, aquela paulada lá que a gente viu. E, cara, pra mim o time do St. Gallen tá dentro de casa, vai tentar complicar, mas também não é um time tão bom. Então acredito que a Fiorentina tem uma boa vantagem aqui. Eu só não quero que a Fiorentina poupe muitos jogadores para vir muito reserva. Se vier muito reserva, pode complicar. Mas, tirando isso, eu acho que a Fiorentina é superior, deve conseguir fazer um bom jogo aqui em cima do St. Gallen e tem uma bola aérea muito boa, um ponto que pode ser explorado. 4 da tarde aqui na Europa League vamos ter o jogo entre Anderlecht e Ludogorets, onde pra mim a gente tem um time muito superior aqui, que é o time do Anderlecht, o time que começou bem, ó, ganhou do Sociedad, ganhou do Ferencváros, está fazendo uma boa campanha e se mete mais uma vitória pode ir até aqui para a liderança. Lógico que tem outros times aqui para jogar. E do outro lado vem o time do Ludogorets, que conseguiu um empate aqui com o Pilsen 0-0 e perdeu para o Slavia Praga, que não pegou adversários tão fortes assim e mesmo assim teve dificuldade. Agora vai pegar um Anderlecht que é o adversário complicado, que é um adversário bom. Pra mim, um adversário ali pior que o Slavia Praga. Talvez eu puxei um pouco. Mas um adversário bom também, assim, num bom nível e dentro da casa dele. Então vai ser muito difícil pro Ludogorets esse jogo. Acho que é um bom jogo pra lei. Gosto da odd. Cuidado só porque o time do Anderlecht se defende muito mal. Então pode tomar uns golzinhos também. Atlético de Bilbao e Slavia Praga. Cara, jogo muito interessante. Cara, o time do Slavia é um bom time. É um bom time, é um time acostumado a jogar competição europeia, um bom time tcheco, o pessoal sabe como eu gosto dos times tchecos, mas na casa do Bilbao vai ser complicado. O time do Bilbao dentro de casa é muito forte, é muito bom, é um time muito consistente, cara, vem numa campanha boa, vem fazendo bons jogos, e apesar de eu gostar muito do time do Slavia, eu acho que o time do Slavia vai sentir muita dificuldade contra esse time do Bilbao. Gosto do Bilbao, acho que tem uma bola aérea muito poderosa, então para mim é um jogo para tentar buscar esse lei Slavia. O Choto marcou muito jogo aqui com 4 horas. Como é que tu vai dividir isso? Cara, eu vou pegar aqui os meus principais primeiro da Europa League e depois da Conference e vou ver quais estão com os melhores delay. E o que eu também faço lá na minha comunidade Discord é isso. Ó, eu separei aqui 8 jogos, pessoal, vamos se dividir. Cada um pega 2 jogos e a gente amplia nosso leque. Às vezes tô vendo um jogo que não tem padrão, o cara já chama num que tem padrão, a gente consegue ampliar e pegar mais greens assim. Por isso que eu tenho uma ampla gama, por causa que a gente trabalha em equipe. E isso fortalece muito, principalmente nesse dia cheio de jogo. Lyon e Besiktas, cara, é outro jogo interessante. O time do Lyon deu uma boa melhorada, conseguiu uma boa vitória em cima do Rangers, depois uma boa vitória em cima do Olympiacos, agora vai pegar o time do Besiktas, que começou mal pra caramba, apesar de ter pego Frankfurt e Ajax, dá pra gente dar um desconto, né? Apesar do Ajax não viver um bom momento, mas vai pegar um Lyon, cara, que é muito forte dentro de casa, e eu sei que o Besiktas precisa dessa vitória, mas vai ser difícil reverter em cima do Lyon, lá na casa do Lyon. Pra mim o Lyon é favorito, mas é um jogo um pouco perigoso. O time do Besiktas não é bobo e pode sim surpreender. Então cuidado aqui com esse Lyon. Porto e Hoffenheim é outro jogo interessante na casa do Porto. Para mim o time do Porto é superior aqui. O time do Hoffenheim é um time que ataca bem, mas tem deixado a sua defesa um pouco frágil. Conseguiu uma boa vitória contra o Kiev, depois um empate contra o Milan e agora vai pegar o time do Porto, que para mim é um dos bons times aqui. É um time que também acredito que vai brigar ali pelos top 8, top 10 dessa competição. O time do Porto que empatou com o Manchester United, um adversário bem difícil, e depois perdeu para o Bodo Glimt, que aqui deu uma decepcionada. Mas
de todo jeito, acho que o time do Porto vai querer essa vitória, vai vir para cima, e eu vejo ele dentro de casa mais forte que o Hoffenheim. O Porto que está muito mais acostumado a jogar esse tipo de competição que o Hoffenheim, o Porto que quase todo ano está numa Europa League ou numa Liga dos Campeões, então está bem mais acostumado que o Hoffenheim, tem experiência e isso pode ser uma vantagem aqui a favor do time do Porto. 4 da tarde teremos o confronto entre Rangers e Steaua de Bucareste. Cara, o time do Rangers que não vem no seu melhor ano, perdeu aqui pro Lyon, uma grande sapatada aqui do Lyon, depois ganhou do Malmo e agora vai pegar o Steaua. O Steaua que conseguiu vencer do PAOK, para mim uma surpresa aqui, e depois uma boa vitória em cima do Rigas, está numa situação teoricamente boa, tranquila. E agora vai pegar o Rangers em casa. Cara, o Rangers precisa dessa vitória, vai para cima do time do Steaua. O time do Steaua é um time que se defende bem, mas que ataca mal. A gente vê aqui que quando ele ganhou, não ganha com tantas vantagens assim. Em cima do Rigas porque o Rigas é muito abaixo, mas o Steaua é um time que marca poucos gols. O time do Rangers se defende mal, então isso é um ponto negativo aqui nesse lei. Mas de antemão, para mim, o Rangers é bem favorito. Lá na Escócia é muito forte, então tem grande chance de um lei Steaua de Bucareste. Para fechar aqui o dia de Europa League, vamos ter o jogo entre Tottenham e AZ. Cara, o time do AZ é um time que está jogando bem, mas o Tottenham, para mim, é um dos bons times dessa Europa League. Também acredito que fica nesse top 8 aqui. Conseguiu uma vitória com o Ferencváros, conseguiu uma boa vitória com o Karabakh. Inclusive, essa do Karabakh, eu acho que a gente pegou o gol, não lembro. O time do Tottenham aqui vai pegar o AZ. O AZ que perdeu para o Bilbao superior, dentro de casa, fortíssimo. E ganhou do Elfsborg com um pouco de dificuldade aqui dentro de casa. Agora vai para casa do Tottenham. Cara, o time do Tottenham é um time que ataca bem, é um time que deixa muito espaço, eu admito isso, e o time do AZ contra-ataca bem. Então, o grande perigo aqui é os contra-ataques do AZ. Só que a gente está falando de um time muito superior, principalmente se vier titular. Esse time do Tottenham tá bem entrosado, tá jogando bem. E, cara, se tem um jogo que eu queria uma stream boa, era esse aqui, cara. Eu quero esse stream, eu acho que tem grandes possibilidades, as odds me agradam demais, principalmente com uma stream boa. Com delay, esse aqui é o tipo de jogo que pode te complicar demais, porque o AZ vai espetar, cara, vai sair. Então, tu com delay fica muito difícil trabalhar esse tipo de situação. 4 da tarde na Conference League, vamos ter o jogo entre Betis e Copenhague, cara. É um jogo interessante aqui. O time do Betis começou perdendo pro Lege, uma decepção, mas é um time bem superior ao Copenhague. Apesar do Copenhague estar mais acostumado a jogar esse tipo de competição aí, é bem inferior, cara. Não vive dos melhores anos dele. É um time que tá com dificuldade, que tem uma defesa bem frágil. E é aqui onde eu acredito que o Betis vai explorar. O time do Betis ataca muito bem, é um time sólido e deve ir bem contra esse Copenhague. Eu acredito bastante nisso. A gente tem que ver que vai ter muitos leis aqui que não são aquele lei super discrepante, super zebra, porque esse intuito de ter mais times deu uma equilibrada aí entre os potes. Agora esse jogo aqui a gente vai ter uma discrepância grande. Aqui temos o Panfus, que conseguiu a primeira vitória em cima do Petroclube, que eu falei que era para mim um dos mais fracos dessa conference, e agora vai enfrentar o Heidenheim, que conseguiu uma vitória aqui em cima do Olympique. Cara, apesar do Heidenheim estar fora de casa, o Heidenheim para mim é bem superior. Eu achei essa odd aqui bastante errada. Eu não conheço a fundo o time do Panfus, mas para mim o pouco que eu vi é um time bem mais fraco. E eu acho que o time do Heidenheim é superior aqui, cara. Vai ter vantagem nesse confronto. Quero ficar de olho, apesar de as odds me deixarem com uma sensação meio estranha nesse jogo. Quero ver de mais escalação dos times, mas acho que pode ser um jogo interessante. Então, mesmo tendo muito jogo da Europa League, eu vou deixar no meu radar. 7 da noite teremos Vasco e Cuiabá na rodada atrasada 19. Um jogo extremamente importante para quem? Cara, pro Vasco é importante. O Vasco tá a 5 pontos só da zona, precisa ir de uns 42 para escapar. Então, o Vasco ganhando aqui vai para 41 e pode-se dizer que tem mais um ano de Série A. O Vasco acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, então precisa responder, porque perde pro São Paulo feio de 3-0, é eliminado da Copa do Brasil e entra numa situação complicada, uma situação difícil aí. Teve investimento, teve tudo, o torcedor quer resultado e não conseguiu mostrar isso, apesar de estar se mantendo na Série A. E vai pegar o time do Cuiabá, cara. Um time que não vive um momento bom, mas se tu olha Reis, tá com o Reis até melhor que a do Vasco, porque o Vasco tem 2 derrotas igual o Cuiabá, tem 3 empates e o Cuiabá pelo menos tem uma vitória. Quando a gente vai olhar as estatísticas, o time do Vasco dentro de casa é um 12º mandante,
recentemente vem de empate com o Juventude, derrota para o Palmeiras e vitória para o Atlético Paranaense. E quando a gente olha o Cuiabá fora de casa, não é dos piores colocados, 14º, mas vem muito mal. Empate com o Goianiense, perdeu para o Fortaleza, perdeu para o Internacional. Então também não vou ir com Race boa. Eu ainda vou dar uma colher de chá e olhar esse jogo para tentar esse Lei Cuiabá, tentar acreditar que o Vasco vai vir com vontade. Mas eu acho que o Cuiabá também vem com muita vontade para esse jogo. E cara, tem tudo para ser um jogo bem complicado aqui para o time do Vasco. Para fechar o dia, vamos ter Copa Sul-Americana. Nessa quinta-feira, vamos ter o jogo entre Corinthians e Racing, cara. Um jogo bem interessante, jogo de ida. Onde o time do Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil. E agora só tem aqui a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro, que está numa situação péssima, numa situação bem ruim. Cara, o time do Racing é um time bem duro, um adversário muito difícil. Posso dizer que um dos mais fortes da competição aí, e o time do Corinthians vai ter um grande desafio contra esse Racing. Vem com a odd de favorito dentro de casa, eu acredito nessa odd, e aí eu quero ver, porque o Corinthians está sendo um time 880, tem jogos muito bons, depois jogos muito ruins, jogou muito mal contra o Flamengo, e aí? Como é que vai ser agora dentro de casa? Eu acho que é um jogo para o Corinthians realmente vir para cima do Racing, e vou falar a mesma coisa que eu falei do jogo do Atlético Mineiro. Cara, argentino lá é duro, mano. O River lá vai ser duro pro Atlético Mineiro. O Racing lá vai ser duríssimo pro Corinthians. Se o Corinthians sai com empate ou com derrota, tá muito ruim. O Corinthians tem que abrir resultado, cara. Tem que fazer igual o Galo ontem. Meter 2-3. Ontem eu vi uma discrepância. Esse jogo eu já não sei se tem tanto. Aí é a hora das estrelas do Corinthians. O Depay, é a hora deles brilhar, deles aparecer pro jogo. E aí tentar resolver aqui. Se não fizerem isso, fica uma situação complicada. Jogo difícil, cara, mas eu também venho para tentar esse Lei Racing, mas é um jogo bem complicado. E para fechar aqui, vamos ter Sport e Guarani, cara, jogo da Série B. Eu tô acompanhando bastante Série B no final, vocês estão vendo, né? Porque eu acho que tá tendo melhores oportunidades. O time do Sport vem aqui com o jogo atrasado, com chance de colar novamente no Santos e com chance de botar, mano, praticamente já o passaporte na Série A. Para mim, o time do Santos aí é um time que já tá lá praticamente, porque a gente vê aqui 7 pontos em 6 rodadas. É muito difícil tirar isso aí na Série B, cara. É muito difícil mesmo. E para mim, se o Sport fizer, carimba 2, a briga vai ficar ali quase que com o Mirassol e já tá numa situação bem complicada se a gente for ver, porque tem 4 pontos, mas ainda é possível. Então, cara, é um jogo pro Sport ganhar. E do outro lado, a gente tem o Guarani, que tá numa situação de tentar escapar aí a qualquer custo. Situação difícil, 5 pontos para sair da zona, todo mundo tá tentando sair, mas diferente de todo mundo aqui, ó, de baixo que perdeu, o Guarani vem de 2 vitórias, cara. Ganhou do CRB, confronto quase que direto, ganhou da Ponte Preta, confronto direto aqui, e agora vai pegar o Sport fora de casa, que aí complica a situação. Quando a gente olha o time do Guarani, cara, é um dos visitantes piores. Só tem 2 vitórias fora de casa. É muito ruim. Cara, muito fraco aqui fora de casa o time do Guarani. E o time do Sport não foi dos melhores mandantes, mas recentemente ganhou do Botafogo, perdeu aqui do Operário, ganhou do Ceará, tá melhorando. Pra mim, eu venho pra tentar buscar esse Lei Guarani. Acho que é um jogo interessante, acho que é um jogo bom. Cara, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Deixe seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e até amanhã.